Olá, gente, sejam bem-vindos aqui. Meu nome é Carol Chacon, eu sou médica, tô vivendo aqui na Austrália. E para quem me segue lá no Instagram sabe que há pouco tempo eu fui pro Brasil, fui visitar minha família, visitar meus amigos. Voltei tem menos de 3 semanas que eu voltei do Brasil e foi muito bom, assim, estar com a minha família. E eu resolvi fazer um vídeo aqui contando para vocês essa questão aí do choque cultural reverso, né? Então, assim, as coisas, as percepções e as minhas impressões de visitar o Brasil depois de já estar morando aqui na Austrália há 2 anos e meio. Então foi quando a gente veio pra cá, né, no início de 2020. Então, assim, teve esse tempo que a gente tava fora e eu tava curiosa também pra saber como que a gente ia se sentir. Tava ansiosa, obviamente, pra encontrar todos os meus amigos, todos os meus familiares e todo mundo que eu não via há bastante tempo. E, logicamente, tem as coisas que a gente observa do país, coisas boas e coisas negativas que a gente percebe e que a gente percebe de uma maneira diferente por já estar morando fora. E eu fiz uma lista aqui pra vocês e eu vou começar falando das coisas que eu achei, assim, mais positivas, né? Então eu acho que, assim, sem dúvida, uma das coisas que eu mais gosto no Brasil é a música brasileira. Eu sou apaixonada pela música brasileira, gente. Amo, escuto música brasileira demais o tempo inteiro, praticamente. Eu escuto música internacional também, outras nacionalidades, mas eu escuto muita música brasileira. Então, assim, obviamente isso é muito bom, eu chegar em qualquer lugar no Brasil e tá tocando música que eu conheço. E eu continuo me atualizando, entendeu? Tipo, mesmo tendo saído do Brasil, eu tô sempre de olho nas músicas novas, então eu sabia todas as músicas que tocavam nos lugares, eu conhecia, a grande maioria, porque eu tô sempre atualizada nisso aí, e isso aí eu acho o máximo, né? Porque eu chego, eu conheço a música, ai gente, que ótimo, eu tô no Uber, tô no táxi, tô na loja, no elevador, em qualquer lugar tô tocando música brasileira, isso eu acho o máximo e é muito gostoso isso. E obviamente eu vi a língua também, né? Todo mundo falando português. Naturalmente é uma coisa boa, mas a música com certeza me impactou mais até do que as pessoas falando em português, porque obviamente eu já estava esperando que as pessoas iam falar português, mas a música era uma coisa que eu não estava lembrando, vamos dizer assim, de que todo lugar que eu entrasse ia tocar uma música, na maior parte das vezes, alguma música que eu conhecesse, alguma música brasileira. Outra coisa que foi muito bom, e aqui eu tenho que falar pra vocês pra onde que eu fui, né? Porque eu não fui pro Rio, eu fui pra João Pessoa, que minha mãe mora em João Pessoa, e toda a família, por parte de mãe da minha mãe, mora em João Pessoa. Fui pro Rio, né, pro Galeão, pro aeroporto do Galeão, mas não fiquei na cidade do Rio de Janeiro, fiquei mais tempo em Teresópolis, fui pra Petrópolis, fui pra Sapucaia também, que é no interior do estado, já na divisa com Minas Gerais, e algumas outras cidadezinhas ali da região, para visitar a família do Jonas. Então foram basicamente esses 2 lugares que a gente foi. E lá em João Pessoa eu fiquei assim surpresa positivamente, né, com vários quiosques assim de praia que não tinham na última vez que eu tinha ido para João Pessoa. Já tinha quase 3 anos da última vez que eu tinha ido para João Pessoa, e eu falei, nossa, tá com muito quiosque muito legal na praia, assim, quiosques super estruturados. Então, assim, para quem não conhece João Pessoa, para quem é brasileiro, tá morando no Brasil aí, nunca foi para João Pessoa, vale a pena visitar, né? O Nordeste é maravilhoso, eu adoro estar no Nordeste, sempre fui desde muito pequena por causa da minha família, que é de João Pessoa, e assim, dessa vez eu realmente, assim, deu esse choque positivo. Eu falei assim, gente, quanto restaurante bom na beira da praia, quiosque bom, nossa, com drinks super elaborados na praia, eu achei o máximo. E aqui na Austrália, a gente tem um total de serviços de número 0 na praia, né? Não existe isso na praia, não existe quiosque, não existe ninguém vendendo nada. Então, sempre nas praias das cidades maiores, né, que não são as praias desertas, né, vamos dizer assim, as praias das cidades, sempre tem algum restaurantezinho, algum quiosque na parte da calçada, vamos dizer assim, né, sempre tem alguma coisa na calçada. Então, claro que se você quer comer alguma coisa, você vai, levanta, vai até lá, pede alguma coisa e traz pra areia. Isso você pode fazer, mas costuma ter um quiosque, às vezes 2, dependendo do lugar. Se for alguma praia, tipo a Bondi em Sydney, Manly, aí vão ter mais opções, vão ter outros restaurantes e tal, mas é sempre isso, é na parte da calçada, né, a parte da rua que tem alguma coisa pra vender, e você pode pegar o que você quiser e você leva pra praia.
mas você não tem ninguém te servindo coisa, né? E no Brasil a gente tem isso e, assim, eu já sabia, obviamente, que ia ter esses serviços, mas fiquei, assim, curti, vamos dizer assim, eu aproveitei, eu falei, ai, que coisa boa, né? A gente curtir esses serviços da praia, curtir caranguejo, cerveja e todo mundo trazendo um monte de coisa. E o que mais me chamou a atenção foi isso, assim, quiosques muito bem estruturados e com muita comida boa, elaborada, com drinks elaborados. Eu falei, gente, que maravilha. Achei, assim, o máximo. Foi, tipo, acho que a coisa que eu mais gostei e aproveitei, assim, todos os dias que eu tava lá em João Pessoa. Isso foi muito bom. E isso também tem a ver com o fato de que você, observando, né, assim, você sempre vê as pessoas que empreendem no Brasil, né, que abrem os seus próprios negócios, assim, sempre se esforçando para fazer uma coisa diferenciada, fazer um lugar bacana, em geral o serviço bom, assim, a prestação de serviço, né, eu achei boa a prestação de serviço, não em todos os lugares, né, mas assim, na maioria das vezes sim. E outra coisa também que eu achei muito bom, que obviamente eu sabia que ia ter, mas quando a gente se depara com essa situação, eu falo, ai, que bom, né? A gente tá no Brasil, não precisa se preocupar com isso. Aqui na Austrália, tudo fecha muito cedo. Então, assim, se você quer jantar 9 horas da noite, vai ser difícil você achar algum restaurante aberto durante a semana. E mesmo no final de semana, você vai achar algumas opções de restaurante que vão estar abertos nesse horário, mas esses que estão abertos, eles necessariamente, quase que necessariamente, vão esperar que você faça uma reserva antes e provavelmente não vai ter lugar pra você lá no restaurante se você não tiver feito uma reserva. Então essa coisa de você, ai, tô com uma fome agora, quero sair pra comer. Aqui na Austrália, gente, isso de noite é bem complicado. É difícil. Eu vou dizer que assim, é difícil. De manhã não. Para tomar café e almoçar é de boa. Você vai encontrar várias opções de cafés que servem o café da manhã e o almoço com bastante fartura, sem você se preocupar em ter que reservar para você ir ali comer, tomar um café e almoçar alguma coisa. Mas à noite é mais complicado. Então essa parte eu também achei, gente, muito bom. A gente, vamos comer um japonês? Vamos comer um japonês, porque eu tava com essa coisa boa de estar com a minha mãe, né? Eu tava na casa da minha mãe, então minha mãe podia ficar com o Juliano e eu podia sair pra jantar com o Jonas, só nós dois, que é uma coisa que a gente não costuma fazer aqui. A gente até faz, mas é mais difícil, precisa ter uma babá, alguém pra ficar com ele. Aí a gente aproveitou, vamos comer um japonês? Vamos. Aí eu, mas poxa, será que tá aberto? E era, sei lá, terça-feira. Aí eu olhei assim no Google Maps, tinha um monte de opção, um monte de lugar aberto, a gente foi, comeu, foi super bem atendido, comeu super bem, voltou pra casa. Então essa é outra coisa muito boa do Brasil. E o que mais que eu ia falar? Sim, isso, de não precisar fazer reserva, né? Como eu falei, a maioria das vezes aqui na Austrália, se você for num restaurante à noite, assim, um jantar, sem você fazer reserva, assim, a chance de você não ter onde sentar é grande. Num pub é diferente, tem muito pub também que você vai pra, tipo, beber e comer alguma coisa, aí é mais tranquilo. Mas se for um restaurante mesmo, assim, que você vai sentar para comer uma coisa diferente, assim, na maioria das vezes é melhor fazer reserva, entendeu? Na dúvida, faça reserva aqui na Austrália, né? E aí as coisas negativas, né? E infelizmente, assim, as coisas negativas impactaram de uma maneira, lógico, eu sou uma pessoa de forma geral positiva e vivi essas coisas positivas de uma maneira boa, mas não dá para negar que as coisas negativas chamaram ainda mais atenção do que chamavam quando eu estava no Brasil. Por exemplo, a gente sabe que no Brasil vive uma discrepância social muito grande, né? Que tem muita gente muito pobre, muita gente muito rica, e a gente sabe disso, né? Eu sempre soube disso, sabia que ia me deparar com essa situação quando estivesse no Brasil, porque nenhum milagre aconteceu, mas me chamava mais atenção. Eu me lembro de ficar recorrentemente pensando assim e ficar assim meio chocada assim às vezes quando eu saía de um lugar para o outro. Por exemplo, fui para alguns lugares, né, em Teresópolis e também em João Pessoa, edifícios chiques, né, assim, prédios comerciais bonitos e tudo, que eu fui numa amiga na minha amiga que é cabeleireira, que fez meu cabelo, aí fui numa amiga médica também, para me consultar e tudo mais, e assim, tudo o prédio comercial lindíssimo, as salas delas super bonitas e tudo mais. E aí você sai, e aí você se depara com as ruas, com lixo,
com gente, assim, infelizmente numa situação que você vê que é gente, assim, numa situação que vive com necessidade, né, que você vê que são pessoas pobres, que vivem, né, sofrendo as consequências daquilo ali, e você vê as favelas, e você vê as moradias muito simples, e aquela coisa, aquela discrepância. Então, assim, eu tava num lugar muito bonito, muito chique, muito elegante, e de repente eu tava num lugar, passando por um lugar que as pessoas nitidamente não têm o mínimo. Então, isso, assim, infelizmente foi um pensamento que ficou recorrente, assim, quando eu passava pela essa situação, caraca, infelizmente isso não mudou no Brasil, não vou dizer que piorou, que melhorou, na minha opinião acho que tá muito semelhante ao que estava 2 anos e meio atrás, não acho que teve grande diferença nisso, pelo menos não comigo passeando, assim, né, não tenho aqui know-how para falar de números e nada disso, mas enfim, isso foi só a minha impressão, a minha sensação. E o que eu pensava era assim, é muito complicado você viver num país assim, né? E você acreditar que não vão haver muitos problemas por conta dessa discrepância social em que as pessoas vivem. Então, assim, óbvio, o Brasil sofre muitas consequências disso, né? Na minha opinião, assim, a desigualdade é um grande problema e isso, assim, foi uma coisa que me impactou enquanto todos os dias que eu tava lá, eu pensava nisso, assim, de forma recorrente. Outra coisa negativa, assim, também, que também foi recorrente, assim, era a questão de perceber tudo muito cheio, muito lotado e muito caótico, né? Então, o trânsito no Brasil, as ruas são sempre muito estreitas, sempre, né? Não é sempre, mas assim, com muita frequência, muito estreitas, muita gente passando ao mesmo tempo, aquele trânsito desorganizado e cada um faz o que acha que tem que fazer, porque é o salve-se quem puder, a farinha pouco, meu pirão primeiro, então assim, abrir um espaço, aí entra um, outro, então assim, aqui, em especial também, porque eu vivo numa cidade na Austrália um pouco menor, em Sydney o trânsito não é tão gentil assim, é um trânsito gentil de forma geral, mas não tão gentil como na cidade que eu vivo, que é Newcastle. Aqui, gente, o trânsito aqui é uma paz, assim, é uma paz. Você vê alguém buzinar, é uma coisa rara, é bem raro alguém buzinar. Então, às vezes eu até entro, às vezes, sei lá, numa agulha, assim, aí, pô, tinha um carro atrás e eu, tipo, meio que fui meio ousada aqui, né, falando aqui. Fui meio ousada, mas a pessoa nem buzinou pra mim. E eu já fico assim, tipo, cara, vai buzinar, alguém vai buzinar atrás de mim. E nunca ninguém buzina, assim. Então, é um trânsito muito gentil, de forma geral. Obviamente, parar em faixa de pedestre, você não precisa nem falar, né? Então, aqui todo mundo para e tudo mais. Mas me chamou mais atenção a coisa caótica, né? Aquela coisa, assim, frenético e as ruas muito estreitas e todo lugar muito caótico, e isso assim, em Petrópolis, em Teresópolis, que são cidades menores, né, no interior do estado do Rio, que eu poderia comparar com a minha cidade aqui, apesar daqui ser maior do que Teresópolis e Petrópolis, mas enfim, inclusive em Teresópolis e em Petrópolis eu achei o trânsito caótico e sem muita gentileza, assim. E aí eu ficava assim, ai meu Deus, caraca, que trânsito horrível. E isso eu quase não dirigi. E eu já não dirigi já por isso, assim, que eu falei, não vou dirigir porque eu sei que eu vou me estressar. Eu dirigi bem pouco no Brasil e quando eu dirigi eu ficava assim, calma, vai ser tranquilo, vou conseguir, vai passar, vai ficar tudo bem. Mas assim, eu sabia que não seria uma experiência agradável, né, vamos dizer assim. E uma das coisas assim que eu fiquei também, que eu senti isso, apesar de eu não ter ido pro Rio, então a gente sabe que o Rio de Janeiro tem muitos problemas, enfim, a violência é um problema, nas cidades grandes do Brasil, né, São Paulo também, mas uma coisa que eu não fiquei no Rio, eu só fui pro aeroporto e do aeroporto do Galeão eu fui para Teresópolis. Para quem não conhece o Rio, o aeroporto do Galeão ele já fica meio que numa das saídas do Rio, então você não anda muito na cidade, mas você pega algumas vias expressas e a linha vermelha, né, que é uma via expressa importante e que tem um histórico, né, não muito bom, não muito favorável, de tiroteio e de arrastão e enfim, várias coisas que acontecem na linha vermelha. Então, quando eu saí do Galeão, né, nossos sogros buscaram a gente no Galeão, aí aquela felicidade de vê-los, de abraçar aquela coisa toda. Aí entramos no carro e aí a gente sai, assim, do Galeão e aí pega a linha vermelha, assim.
quando eu vi aquilo, e era o meu trajeto do dia a dia, tá, gente? Era o meu trajeto de todo dia. Era o que eu morava na Ilha do Governador e ia pra Duque de Caxias quase todo dia pra trabalhar. E quando eu passei por ali, assim, realmente me deu um frio na barriga, assim, eu fiquei assim, ai meu Deus. Aí eu olhando pro Juliano, assim, aí eu olhava pros lados, olhava pras coisas, assim, né, pra ver se tava tudo bem. E quando a gente escolheu a nossa passagem de João Pessoa pro Rio, eu escolhi uma passagem que chegasse no Galeão num horário conveniente. Então, assim, eu excluí as passagens que chegavam por volta das 4, 5 horas da tarde e as passagens que chegavam, os trajetos, né, os voos, melhor dizendo, os voos que chegavam no Rio de Janeiro à noite e no final da tarde, porque no final da tarde tem o trânsito, tem a hora do rush, que é bizarra na linha vermelha, é horroroso, o trânsito fica muito ruim, e à noite eu tinha mais medo, porque a gente sabe que à noite acontece mais coisa, tem mais chance de dar merda e você não tá vendo as coisas, né? Então durante o dia você consegue ver um motoqueiro se aproximar, você consegue ver uma movimentação estranha, que à noite fica mais difícil. Então a gente já fez esse pensamento do tipo, não, vamos escolher esses voos. Não escolhi nenhum voo que chegasse no Santos Dumont também para minimizar o meu tempo dentro da cidade do Rio de Janeiro. Então assim, todo esse pensamento é ruim, né? Não é uma coisa boa, assim, você tem que ficar pensando nisso e se preocupar com isso. Então assim, é uma coisa desgastante, né? É uma coisa ruim. E eu graças a Deus, assim, a gente passou por pouquíssimas coisas perigosas, vamos dizer assim, no Rio, no tempo que a gente morou no Rio, tanto eu quanto o Jonas. O Jonas passou por mais situação, chegou a passar por tiroteio na época que ele estava na faculdade. Eu morei menos tempo no Rio do que ele, morei 10 anos no Rio. E a única coisa que aconteceu, que eu vi, assim, de mais problemático na linha vermelha, foi um grupo gigantesco de traficantes atravessando na linha vermelha com, não sei se é metralhadora, fuzil, não sei identificar, mas armas grandes, mascarados, e eles atravessaram, assim, eles pararam o trânsito para atravessar. A gente estava dentro de um táxi. E eu tava com o Juliano no colo, o Juliano era bebê, ele tinha 2 anos e pouquinho, e foi horrível aquela situação. Não aconteceu nada, eles só queriam atravessar a linha vermelha, ali na Maré, pra quem conhece o Rio. Então, assim, foi horrível aquilo, apesar de a gente não ter, né, ninguém fez nada com a gente não foi assaltado, não fizeram nada, eles só pararam o tráfego, né, pararam todo mundo de andar e eles atravessaram, acho que eram uns 8 caras. E aquilo foi muito ruim, e assim, óbvio, para quem já passou por situação de assalto, que gera realmente um trauma real, eu imagino que isso seja ainda mais marcante para quem eventualmente sofreu uma situação dessa extrema no Brasil e vem morar aqui. Eu acho que quando volta tem ainda mais um medo de que aquela situação se repita, né? Então, obviamente, isso foi a parte ruim, assim. E sem dúvida, assim, se eu puder concluindo aqui, eu não, assim, o fato de estar com as minhas amigas, estar com a minha família, em especial com as minhas amigas, porque assim, a minha família mais próxima, assim, de João Pessoa, eu já não vejo com muita frequência. Então encontrei com meus primos, que eu amo de paixão, mas a gente já não se via com muita frequência porque a gente já morava separado. E minha mãe tinha vindo me visitar há pouco tempo. Então, assim, as minhas amigas de escola, assim, que são as pessoas que eu convivia mais quando eu tava no Brasil e que eu não via há muito tempo, foi muito bom ficar com elas, assim, tipo, assim, não tem como mensurar, assim, o valor da energia, do abraço, a coisa de estar junto e tudo mais. Isso, assim, foi muito bom, muito, muito, muito bom, mas eu, assim, fiquei com muita saudade da minha casa na Austrália, fiquei com muita saudade de casa, eu tinha saudade da minha rotina, eu tinha saudade da minha casa, assim, que era uma coisa que eu, por N razões, que aqui não vai caber falar, eu não costumava, quando eu vivia no Brasil, eu não era uma pessoa, assim, do tipo, eu amo minha casa, nunca fui assim. E aí no Brasil eu experimentei essa sensação de que saudade da minha casa, assim, eu realmente senti saudade da minha casa, e quando eu cheguei em casa eu fiquei muito feliz de estar de volta, e recorrentemente também tenho sentido saudade, assim, da minha família, dos meus amigos, assim, de tipo, caramba,
é difícil estar longe, é ruim, porque assim, é tão gostoso quando a gente tá perto, quando a gente tá junto, e assim, voltaram as chamadas de vídeo e as mensagens no WhatsApp, os áudios intermináveis no WhatsApp. Então, assim, nunca vai ser a mesma coisa. Nunca vai ser a mesma coisa, mas foi muito bom do ponto de vista de eu me sentir assim, de eu saber que assim, aqui é o meu lugar, sabe? Aqui na Austrália é o meu lugar, não tenho a menor dúvida disso. Isso não quer dizer que assim, você quer dizer que você nunca vai voltar a morar no Brasil? Não, assim, o futuro a Deus pertence, a gente nunca sabe do futuro, a gente não sabe o que o mundo nos reserva. Mas assim, hoje eu me sinto muito feliz morando aqui, sinto que aqui é o meu lugar. E no momento não tenho vontade realmente de morar em outro lugar que não seja exatamente aqui onde a gente tá. Então essa tranquilidade me fez muito bem, assim, de saber que é aqui que eu me sinto bem e que é aqui que eu quero ficar. E eu realmente fico muito feliz, assim, com essa sensação. Então, é isso, gente. Fiquei até meio emocionada aí pra falar disso. Espero que vocês tenham gostado aí do vídeo. Assistam aí os outros vídeos que estão aparecendo por aí. Se não está inscrito, se inscreva. Se não curtiu, não deixe de curtir, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo.